Fala, maninho, beleza? Nessa aula, então, a gente vai fazer a funcionalidade de login e aprender sobre rotas. A gente já vai organizar o nosso projeto com rotas, beleza? Então, bora pra cima, parar de papo e fazer acontecer. Então, na última aula, a gente deixou o nosso projeto assim, todo componentizado, bonitinho, tudo funcionando, show de bola. Ah, eu dei o Ctrl R aqui, mas ó, no meu Visual Studio Code eu não tô com nada rodando, tá? A gente vai fazer uma coisinha a partir de agora, tá? Na verdade, vamos dar o Ctrl Shift P aqui, Create New Integrated Terminal, tá? Vamos vir no nosso projeto web e a gente vai instalar um carinha chamado React Router DOM, tá? Quando a gente fala de React JS, esse cara é responsável por fazer a nossa navegação, para a gente acessar um barra filme, por exemplo, barra login, para a gente conseguir ter as rotas e conseguir colocar as páginas em determinadas rotas, tá? Então a gente vai instalar esse cara, simples assim, yarn add React Router DOM. Ele vai instalar esse cara pra gente. Beleza, foi. Agora o que a gente tem que fazer? Eu vou dar um yarn start aqui para iniciar o nosso projeto. Pronto, iniciou. Agora o que a gente vai fazer? Dentro de SRC, a gente vai fechar todas as pastas, vai vir aqui e vai criar um novo arquivo, tá? Que vai se chamar routes.js. Esse arquivo vai ser responsável por entregar determinada página para determinada rota dentro da nossa aplicação de front-end, tá? Então, ele é uma classe funcional, ou perdão, ele é um componente funcional da mesma forma que todos, tá? Só que a gente vai trabalhar especificamente na parte de rotas. Então, import React from React, tranquilo. E aí eu vou dar um const routes é igual a componente funcional. E aí ele vai ter um bloco de código aqui e eu vou export default routes, tá? Tranquilo. E aí aqui no routes o que eu vou fazer? Eu vou importar alguns carinhas do React Router DOM. Então import browser, ou melhor, deixa eu colocar aqui só o from para a gente ter o autocomplete, from React Router DOM, beleza? Agora eu vou aqui, ó, browser router e vou importar também o route e o switch, tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer? O browser router, ele é o cara que fica por cima de todos, né? Depois o switch e vem depois do browser router, eu já vou explicar isso para vocês. E depois a gente vai ter a rota em si, tá? A gente vai declarar a rota dessa forma, assim, ó. Route, ela tem dois parâmetros. Qual é o path? O path é o que eu vou acessar na URL. Então, quando eu acessar o barra na URL, eu quero que me dê o componente, o que mostre o componente tal em tela, tá? Então, aqui eu vou import, por exemplo, login from ponto barra pages barra login. E aí, toda vez que acessar o barra, eu quero que mostre o login. Então, caso a pessoa acesse o home, eu quero que mostre o home. Então, eu vou colocar aqui home, vou importar o componente home e vou colocar aqui componente home, tá? Dei o Ctrl S, aqui vamos esperar ele salvar e fazer as... Ah, não vai salvar porque a gente não importou esse arquivo em lugar nenhum, né? Então, beleza, a gente já tem as nossas rotas prontas, funcionando. Mas antes de ir lá, antes disso, eu tenho que explicar para vocês, tá? O Browser Router, ele é o cara que permite a gente trabalhar com rotas, então ele vai ser sempre o pai, tá? O Switch, ele sempre vai dizer o seguinte, mostra uma rota ou outra, tá? Nunca ele vai mostrar duas rotas ao mesmo tempo, tá? Então é isso que o switch faz. E o route, ele é a rota em si, ele é o que determina em tal caminho a gente mostra tal componente, tá? Eu vou colocar outro parâmetro aqui também que é o exect, tá? Exect e exect, o que ele faz? Ele só vai exibir essa rota se for exatamente isso aqui, tá? Então aqui eu tenho barra também, mas ele não vai exibir se eu colocar o barra home, porque aqui está o exato, tá? Exect. Então é mais ou menos isso, tá? E aí aqui no nosso index.js, em vez de colocar o login aqui, eu vou fazer o seguinte. Ou home, né? Import routes from ponto barra routes, tá? Simples assim. E aqui eu vou colocar o routes como sendo o nosso parâmetro principal. E aí deixa ele recarregar aqui pra gente, ó, deu algum problema, ó. Expect assigning our function call
Sal expression. Vamos ver o que deu aqui. Vamos ver. Routes. Eu não dei o return. Nossa, gente. Nossa, que coisa escrota. Olha só. Return. E aí eu tenho que retornar um JSX, né? Prontinho. Agora vai funcionar. Se eu for lá, o index é o login, né? E se eu digitar /home, ele me traz a nossa home. Beleza? Então, barra é login e o /home é home. Tá? E aqui vocês veem que tá aparecendo, né, o menu, como ele é um componente, ele está aparecendo com os menus aqui no login, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Passar lá no index, aqui no login, né, na verdade, um parâmetro por componente. Então aqui no header, eu vou passar um componente, um parâmetro tipo, sei lá, show menu igual a false, neste caso, né? E aí lá dentro do header, eu vou lá em components, header, e eu vou receber um parâmetro aqui dentro, show menu, e eu vou dizer que ele... deixa eu ver. Ou melhor, eu vou passar aqui ao contrário. Hide menu, tá? E aí eu vou deixar dessa forma, porque aí é como se eu estivesse colocando assim, ó, true, tá? Então assim é a mesma forma, a mesma coisa. E eu vou colocar aqui hide menu. E eu vou colocar aqui, só vou exibir esta div aqui, se negação de hide menu. E aí eu dou um e-comercial assim, ó. E pronto. Ele só vai exibir se não tiver aquela propriedade. Então, o que eu fiz? Código JavaScript. Coloquei uma condição aqui, isso aqui vocês já viram, tá? Então, estou dizendo que essa variável tem que ser igual a false. Se ela for igual a false, eu dou esses dois e-comercial. E entre parênteses, né, que aí a gente quer dizer que quer retornar um código JSX, a gente coloca esse código, tá? E dessa forma ele faz essa verificação pra gente. Então, se eu acessar o /home aqui, como não tem a propriedade, ó, o mesmo componente mostra, e aqui no login não mostra mais, tá? É basicamente isso. Agora vamos implementar o código do login em si, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal, vou fechar tudo, vou vir aqui no meu terminal e vou clicar nessa abinha aqui, ó, para duplicar, tá? Aí eu crio um outro terminal aqui. Eu vou dar um cd /, vou dar um cd ws, vou entrar no ws e vou dar um yarn start no meu ws. Então aqui na esquerda eu tenho o meu React rodando e na minha direita eu tenho o meu web service, tá? Só tem um problema. Vou dar o Ctrl C, vou fechar aqui, vou vir aqui em WS, vou vir em SRC, ou melhor, vou vir no index aqui, fora de SRC, e vou mudar a porta para 8000, porque o React já está rodando na porta 3000, ó, né? Então eu tenho que mudar a porta ali. Yarn start, beleza? Agora está funcionando normal. E a gente precisa começar a fazer as requisições, né? Então aqui no meu web, se eu for vir aqui em Pages Login, eu preciso que quando o usuário clique no botão entrar, ele execute uma função para pegar os dados dos inputs e fazer esse login. Se a gente for vir no Insomnia, a gente já tem essa função, né? Deixa eu abrir ele aqui. A gente já tem essa função que é login aqui, ele é um post, né, na porta 8000 e ele já está funcionando certinho. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu React na parte esquerda, clear, e eu vou adicionar um carinha chamado Axios, tá? O Axios, ele é um módulo que vai facilitar muito a nossa vida na hora de fazer requisições, tá? Então o Axios é para fazer requisições a APIs, certo? Então eu vou dar um yarn add Axios, certo? Vou esperar ele instalar. Vou vir aqui em SRC, vou criar uma nova pasta, new folder, chamada services. Dentro de services, eu vou criar um arquivo chamado api.js. E dentro da API eu vou configurar o Axios para a gente conseguir fazer as nossas requisições, tá? Então, import Axios from Axios. Beleza? Aí eu faço o seguinte, const API é igual a Axios.create. Vou criar uma instância do Axios.create. Ok? E eu só preciso passar um parâmetro aqui, que é o base URL. Qual é a URL base da nossa API?
A gente sabe, é localhost 8000. Então, a gente vem aqui, ó, localhost 8000, pega tudo aqui, cola aqui, tira essa última barra e faz o seguinte, export default API. Beleza? Simples, simples, simples assim, tá? Aí aqui no nosso index do login, lá no nosso login, a gente importa essa API para poder utilizar, para poder fazer requisição. Então, import API from services API. Beleza? Ok, tranquilo. Agora vamos começar a trabalhar com o nosso login. O que a gente precisa fazer primeiro aqui, né? Precisa recuperar os dados. Então, toda vez que digitarem nos inputs, eu preciso guardar isso no state, para depois, quando eu for clicar em entrar, ele pegar o valor do state e enviar para o nosso server, correto? Então, facinho. Eu vou vir aqui em React, vou use state, correto? Vou vir aqui e vou criar o seguinte, const credentials, ou credenciais e o set credenciais. O método para setar o nosso state e o próprio state, né? Vai ser igual use state e eu já vou iniciar com um objeto que vai ter e-mail vazio e senha vazio, tá? Basicamente isso. E aí aqui nos inputs, a gente já sabe, né? No onChange do input, a gente precisa setar a credencial correspondente. Então, onChange, vou receber um evento na minha arrow function, e aí eu vou pegar esse set credentials aqui e vou fazer o seguinte, vou usar o spread operator, vou passar um objeto, vou pegar tudo que tem dentro de credenciais já, pega tudo e seta o e-mail para e.target.value. Então a gente vai pegar o value do target do evento que esse método retorna para a gente, tá? A mesma coisa aqui no password. Então aqui vai ser senha, né? Senha, isso. Senha, tá? Beleza, é isso aí. Agora, aqui no clique do botão entrar, a gente precisa ter uma função para poder pegar esses dados, né? Então, const login vai ser igual a arrow function, que eu vou dar um console.log nas credenciais que a gente tem no state. E vou pegar esse login aqui, vou vir aqui no meu botão, onClick, e vou passar essa função para ele, tá? Então, a partir do momento agora que eu fizer alguma coisa aqui e dar um entrar, deixa eu inspecionar o elemento aqui, o código, né, console, e dar um entrar, ele precisa de um e-mail, né, silvio@teste.com. Isso é uma validação do Bootstrap, tá, pessoal? Bem legal mesmo. Ele tá dando um submit no formulário, né? Aqui no React, ó, a gente pode trocar isso aqui, não precisa ser formulário, tá? Pode ser só um fragment mesmo, ó. Vou trocar, vou tirar o form, vou deixar só um fragment para ele não fazer o submit, tá? Vou atualizar aqui a questão. E também porque não tá rodando, né? Yarn start. Beleza, foi. Agora eu vou dar aqui um silvio@teste.com e a senha 123. E aqui no console, quando a gente disparar isso, pum, já estamos recuperando o e-mail e a senha no exato formato que a gente precisa mandar pro servidor, na rota /usuário/login. Então agora é muito, muito, muito fácil, gente. Na função de login, a gente vai ter um try catch, né, para ver se está tudo certo. Então, se tiver um erro, eu vou dar um alert no erro.message, certo? Aqui dentro, o que eu vou fazer? Como é que a gente faz a nossa requisição? É sempre nessa estrutura, tá? Ó, const response, que é a resposta, né, vai ser igual. E essa função vai ser assíncrona, né? Async. Vai ser igual a await, espera o resultado de quê? Da API.post, tá? Aonde? Onde que eu vou dar o post? Lá no meu http://localhost 8000 e aí eu passo o resto. Qual é o resto? É o /usuário/login. Usuário/login. E aí o segundo parâmetro é o segundo parâmetro da função é o que eu vou passar, qual é a data, né? Qual é o data, né? O que eu vou passar? Quais são os dados que eu vou passar para esse post? Eu vou passar as minhas credenciais, que é um objeto inteirinho de e-mail e senha, exatamente igual esse objeto aqui, tá? Vou passar exatamente assim, sem problema.
Aí depois eu vou fazer o seguinte, vou dar um console.log em response, tá? Para ver o que ele retorna. Ok, foi aqui, vou dar um silvio@teste.com, senha 1, 2, 3, botei e olha só, ele me retorna um objeto inteirinho aqui, ó, com as configurações que eu enviei, os headers, os requests, o status, e ele tem um parâmetro aqui que é o data, que é o que mais importa, que é exatamente o que o servidor retorna pra gente, tá? Então eu vou fazer o seguinte, const res é igual a response.data, tá? E lembra que o res ele sempre tem um error true ou false para a gente saber se no servidor deu erro ou não. Então eu vou verificar esse erro, né? Agora chegou a hora, então eu vou vir aqui. Se res.error existir, então eu vou dar um return false, não vou executar o resto do código, ele vai parar aqui, tá? Eu vou dar um alert em res.message. Tanto que se eu colocar um e-mail e um login errado aqui, ele vai me retornar, vai me dar um alerta exatamente do que o servidor me manda aqui em message. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, ó, errado, ó, error true, message nenhum usuário encontrado. Então aqui eu estou mandando ele verificar esse erro e exibir a mensagem se tiver erro. E aí aqui, ó, no React, silvio@teste.com, coloquei errado mesmo, tá? 1, 2, 3, ok, ó, nenhum usuário encontrado, certo? Beleza. E se der sucesso? E se ele não passar por esse if? Agora a gente faz a função de login, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar esses dados do usuário no browser. Então eu vou acessar o objeto de boom, né? Local storage.setItem. Isso aqui é do browser, tá, gente? Aí a primeira, qual é o key? Qual é a chave? Eu vou colocar @user. E o que eu vou guardar? Eu vou guardar um json.stringify de res.usuário. Vou guardar todo o usuário. Ó, se vocês forem vir aqui, ó, eu tenho uma chave usuário, né? Então, eu vou guardar todo esse usuário no browser, tá? Através do local storage. E depois a gente já vê como é que fica isso aí, tá? Ok, beleza. Só que eu preciso, além de guardar esses dados, eu preciso redirecionar o usuário, né? Para a página home, certo? Então, eu vou dar o seguinte, window.location.reload. Eu vou simplesmente recarregar a página. Mas beleza, por que eu vou recarregar a página? Eu não deveria mandar o usuário para a página home? Sim, mas da forma que eu vou implementar lá nas rotas agora, a verificação se o usuário está logado ou não, um reload na página já basta, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em routes, certo? E a gente vai implementar essa parte aqui agora. Então é o seguinte, aqui em routes eu vou ter logo no início const logado, que é para saber se o usuário está logado ou não, vai ser local storage.getItem. Eu quero pegar aquele usuário, se ele existir no local storage, né? E qual é o nome? @user. Tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar @user. E aí eu vou fazer o seguinte, se aqui nas rotas, tá? Se o usuário não estiver logado, ou seja, se não existir essa rota user, então me mostra no barra a rota login. Agora, se existir esse usuário, né? E aí eu não vou colocar o ponto de exclamação, eu vou colocar só dessa forma assim. Se existir, então eu quero que na mesma rota barra não exista o login, exista a home, tá? E dessa forma a gente implementa o login. Então olha só, no barra aqui eu tenho a rota login, certo? Porque se eu vier aqui, ó, em application, local storage, localhost 3000, não existe nada aqui, ó, não existe nenhuma, é como se fosse uma tabelinha, tá, de local storage, não existe nada. Agora, se eu fizer o login da forma correta, silvio@teste.com e a senha 123, olha o que vai acontecer. Criou o @user com o value, que é o value do usuário. Então isso aqui está guardado no browser, tá? E aí, na mesma rota barra, ó, se eu der aqui, ó, atualizar, ele já sabe que como não existe, como existe o logado, né? Então ele vai colocar o componente home pra gente, a rota, outra rota, né? Então a gente já fez a parte de login, ficou muito massa, e agora a gente só vai implementar para fechar com chave de ouro a parte de logout lá no nosso header, beleza? E aí eu vou lá no header, no componente header, né? Componente header,
E aqui a gente tem uma call 2 e uma call 8. Isso fecha 10, né? Então falta uma call 2. Concorda comigo? Então eu vou vir aqui embaixo, div class call class name, pode ser também, né? Call 2. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte, um A. E eu vou dizer o seguinte, olá, fulano. E um botão de sair, tá? Beleza, quando eu clicar aqui eu quero que a pessoa tenha a opção de sair. Tá aqui, ó. Eu só vou colocar algumas classes aqui para ficar mais interessante. Class name igual text white. Eu vou colocar esse texto na esquerda, na direita total, né? Então, text right. Aqui. Ok. Olá, fulano, sair. Ok, beleza. E aí no onClick eu vou executar uma função aqui. Mas antes disso eu vou exibir o nome do usuário ali pra gente. Então eu vou criar aqui na classe, ó. Na classe não, no componente, const user e set user. Vai ser igual a useState, né? Então vou useState ser igual a useState e é um objeto, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o useEffect aqui também, useEffect, para toda vez que iniciar essa classe não, perdão pessoal, esse componente, eu executar uma função que vai pegar no local storage, no session storage, local storage, o nosso usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e setar o usuário, set user, do que? O local storage .getItem@user, que é o nosso usuário. Só que como a gente está setando lá no login ele como string, json.stringify, né? Eu preciso dar um parse aqui. Então, json.parse, que é transformar de string para JSON. E estou colocando isso lá na seção, no local storage. Ou melhor, perdão, estou colocando isso no state, tá? E aqui no state, aqui em olá fulano, eu simplesmente utilizo aqui o código, né? User.nome, tá? E aí, se eu atualizar aqui, o que deu? useState, aqui é useEffect. useEffect. E aí, olha só, olá, Silvio Luiz, sair. E aí, no clique eu quero executar o logout. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma função de logout aqui, em cima do useEffect, const logout é igual a arrow function. O que essa função tem que fazer? Tem que basicamente limpar o nosso local storage, né, para não existir mais, e atualizar a página. Então é fácil. Local storage.clear, que aí eu vou limpar tudo que tiver no local storage do nosso domínio, né? E o window.location.reload para atualizar. E eu vou chamar essa função logout toda vez que clicar aqui nesse link. Então, onClick e vou chamar essa função logout. Simples assim. E aí aqui, se eu for aqui em application, eu tenho ele aqui, né? E se eu clicar, não tenho mais, atualizou. Foi para a página de login, só que deu um probleminha, ó. Não pode ler a propriedade de nome de nulo. Para fazer isso, para corrigir isso, vou simplesmente colocar um ponto de interrogação aqui, que ele é o optional chaining do JavaScript, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que só vai pegar essa propriedade de nome se essa variável existir, tá? Como eu estou apagando ela aqui, né? Ele está dando um conflito, então ele só vai pegar o nome se o nome existir, se o user existir, né? Então, ok, atualizei. Vou logar de novo. silvio@teste.com, 1, 2, 3. Loguei, beleza. Vou sair de boa, sair. Vou logar de novo com a Juliana, por exemplo. Juliana@teste.com, 1, 2, 3. Juliana, sair. Vou logar com o Omar, omar@teste.com. São todos os usuários do banco de dados, tá, gente? Ó, Omar. E foi. Então a parte de login a gente já fez, aprendeu bastante coisa. E nos próximos passos aí, a gente vai fazer toda essa parte de filmes, pegar do banco de dados e colocar aqui pra gente, beleza? Te vejo na próxima aula então. Valeu!